A paz e a graça do Senhor Jesus. No capítulo anterior, no capítulo 6 da Epístola aos Hebreus, nós fomos desafiados a deixar para trás os princípios elementares da doutrina de Cristo e avançar para a maturidade espiritual. Isto não significa que o básico não seja importante. Pelo contrário, eles são a base sobre a qual construímos a nossa vida em Cristo. Lembra do que está escrito em Mateus capítulo 7, no verso 24? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é esta base importante na qual construímos a nossa vida em Cristo. Mas depois de começar a construir, você precisa avançar nesta construção, aprender mais. Amém? Agora, na continuação, estamos no capítulo 7, falando que Melquisedeque é maior do que Abraão. No versículo 4 diz assim: Considerem, portanto, a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca, reconheceu ao entregar a ele 1/10 do que havia conquistado na batalha. A lei de Moisés exigia que os sacerdotes, os descendentes de Levi, recebessem o dízimo dos seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, que não era da descendência de Levi, recebeu o dízimo e em seguida abençoou Abraão, que já havia recebido as promessas. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Os sacerdotes que receberam os dízimos são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo. Além disso, pode-se dizer que os levitas que receberam o dízimo também o entregaram por meio de Abraão. Embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio já estava no corpo de Abraão, seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Portanto, se o sacerdócio de Levi, sob o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, por que seria necessário estabelecer outro sacerdócio, um com o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez da ordem de Arão? E se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude, pois o sacerdote, o qual estamos nos referindo, pertence a outra tribo, cujos membros nunca serviram no altar, como sacerdotes. De fato, como todos sabem, nosso Senhor veio da tribo de Judá, e Moisés nunca mencionou que dessa tribo viriam sacerdotes. Essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, o qual se tornou sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível, pois a respeito dele foi dito: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deste modo, o antigo requisito por ser fraco e inútil foi cancelado, pois a lei nunca tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Esse novo sistema foi instituído com um juramento solene. Os outros se tornaram sacerdotes sem esse juramento. Mas a respeito dele houve um juramento, pois Deus lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é um sacerdote para sempre. Por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar as suas funções. Mas visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. É um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo e irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecados e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes,
que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas, depois da lei, Deus nomeou com juramento seu Filho, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. O mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono do Deus majestoso no céu. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. E visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios, era necessário que esse sumo sacerdote também apresentasse uma oferta. Se ele estivesse aqui na terra, nem seria sacerdote, pois já existem sacerdotes que apresentam as ofertas exigidas pela lei. O serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais, pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo de Deus, o advertiu: cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Amém? Pausamos a nossa leitura no capítulo 8 e no verso 5.